plenário do Senado aprovou o texto do Marco Temporal da Terra Indígena em ofensiva ao STF. Com pressão da bancada ruralista, o texto aceita a tese jurídica do Marco de 1988. Boa noite para você, Isabel Mega. Foi bem curto o intervalo entre a votação de urgência da matéria e a votação final, né? Como é que foi o placar? Olá, boa noite a todos. O plenário do Senado Federal aprovou esse texto por 43 votos, foram 21 votos contrários. Os senadores agora há pouco terminaram de votar os destaques, que são aquelas tentativas de fazer modificações no texto, mas os 2 destaques apresentados foram rejeitados. O texto, portanto, vai seguir para a sanção do presidente Lula. Pelo texto, para ter direito de ocupar a terra, os povos originários precisam comprovar que estavam lá em outubro de 1988 e que a terra é usada de forma permanente para atividades produtivas. O projeto também fala na necessidade de demonstrar que os locais são necessários para a reprodução física e cultural e para a preservação de recursos ambientais necessários ao bem-estar. O texto também prevê a exploração econômica da terra indígena. A aprovação aqui no Senado se deu no mesmo dia em que o plenário do Supremo Tribunal Federal voltava a se reunir para definir critérios para guiar tribunais de justiça de todo o país no cumprimento da decisão da semana passada da Suprema Corte, que rejeitou o marco temporal. Foi a última sessão da ministra Rosa Weber no comando da Suprema Corte. A gente confere todos os detalhes na reportagem. A retomada da discussão sobre o marco temporal foi na última sessão de Rosa Weber como presidente do STF. A ministra ganhou homenagens dos colegas e, prestes a completar 75 anos e se aposentar, se despediu da corte. Com a saída de Weber, quem assume a cadeira é o ministro Barroso. A todos sou grata, muito grata, e os levo guardado as 7 chaves do lado esquerdo do peito, como personagens importantíssimos da minha caminhada e todos amigos queridos. Na semana passada, o plenário decidiu por 9 votos a 2 que a data da promulgação da Constituição Federal, outubro de 1988, não pode ser usada para definir se os povos originários têm ou não direito à demarcação de terras. Nesta quarta, os ministros retomaram o assunto para definir detalhes. Os ministros aprovaram um dos principais impasses, que era o direito à indenização aos agricultores que vão deixar as terras. Na CCJ do Senado, antes mesmo do início da sessão do Supremo, os parlamentares aprovaram por 16 votos a 10 um projeto de lei que impõe o marco temporal. O Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então, é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. A discussão do marco temporal se arrasta há quase 20 anos no país. A reação do Congresso vai além deste tema. Uma parte significativa dos deputados e senadores afirma que o Supremo está legislando nesta e em outras pautas. Obstruir votações do governo virou estratégia de protestos. E esse grupo também dá indicativos de que pode avançar com outros temas que também estão na pauta do Supremo. Não cabe à Suprema Corte dizer o que nós podemos legislar, o que nós não podemos legislar. Não cabe à Suprema Corte dizer como e quando nós devemos fazer as coisas. À Suprema Corte cabe o controle constitucional, ponto. A nós, parlamentares, cabe a representação da sociedade. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.